Boa tarde a todos. A cada 2 anos, 3 anos eu venho aqui tratar desse assunto que é a tentativa de tributação dos fundos imobiliários. Hoje eu estou aqui com o professor Baroni, que vai contextualizar um pouco para nós aí do que está acontecendo. Está também aqui o Rafael Pérez, que é economista da Suno, vai contar um pouquinho do que é o efeito da tributação na economia. Não é a primeira vez que se cria um tributo, e quando você cria um tributo, existem impactos. Impactos em quem compra, impactos em quem vende, impactos, inclusive, em quem está posicionado ao longo da cadeia produtiva, né? E a cadeia produtiva do agronegócio, ela vai desde o produtor de insumo, né, até eu que comi carne no almoço hoje, né? Tipo, todo mundo é impactado. Tem 200 milhões aí de brasileiros que se alimentam todos os dias, tem 8 bilhões de pessoas no mundo que se alimentam todos os dias. O agronegócio, inclusive, pode ter impacto na inflação global de alimentos, uma vez que o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Então, para ir direto ao assunto aqui, eu gostaria de passar a palavra para o professor Baroni para contar um pouquinho do que está acontecendo no momento. Saiu uma notícia hoje no Valor, né? E o título é algo como Governo estuda tributar fundos imobiliários e fiagros. Baroni, conta pra gente um pouquinho do que saiu na imprensa, conta também um pouco de você que está mais atento aí nos bastidores, inclusive teve em Brasília recentemente tratando desse assunto com algumas pessoas, inclusive da Receita Federal. Conta um pouquinho do que a gente tem de notícia mais sólida. Baroni, eu não estou ouvindo você, Baroni. Está mutado às vezes. Deixa eu ver tá me ouvindo, Thiago? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Boa. Então tá. Bom, vamos lá. Bom, primeiro ponto, obrigado, boa tarde a todo mundo, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto aqui, a gente precisa ter muita cautela de explicar tudo para as pessoas de uma maneira gradativa e me permita tomar um pouco do tempo, e você pode fazer intervenções, não tem problema, Thiago, mas vamos lá. Tudo isso nasce de um projeto de lei que é o 68/2024. Então, tudo que nós estamos falando aqui está relacionado a esse projeto de lei que deve, essa semana, subir para o grupo de trabalho, que é um grupo mais técnico de parlamentares, que está à frente desta parte da reforma tributária. Então, nós estamos nesse estágio de um texto que está aí sendo finalizado para que vá para esse grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho, então, vai fazer as suas considerações para subir, então, para uma plenária, para votação, possivelmente nesse primeiro semestre, agora, nesse segundo semestre, no início do segundo semestre, antes do recesso, né? Isso transitaria em Congresso depois. Mas qual é o nosso ponto aqui? O nosso ponto é que os fundos imobiliários, eles são veículos de investimentos para pequenos investidores, os fundos imobiliários e os fiagros. Os fundos imobiliários hoje, em média, aí de 40 a 50 mil reais, que é o que as pessoas investem, e fiagros é até um pouco menos do que isso. Então, claramente não é um produto elitista, é um produto do poupador, o pequeno poupador brasileiro que faz aí a sua previdência pensando lá na frente em ter uma aposentadoria mais digna. Segundo ponto é que os fundos imobiliários, eles já superamos aquela questão de que eles foram criados para proteger patrimônios familiares ou criar uma isenção provocada por grandes famílias, grandes riquezas. Então, inclusive, esse tema foi superado agora recentemente. Então, elevando-se de 50 para 100 investidores, o mínimo, para ser isento, no caso, né? Então, isso também já foi resolvido. Outro ponto é que os fundos imobiliários e os fiagros, eles funcionam como veículos de desintermediação bancária, ou seja, você consegue acessar a economia através de recursos privados por esses fundos. Outro ponto importante é que o fundo imobiliário, ele não tem personalidade jurídica e ele do jeito que esse projeto de lei está sendo formatado, é como se ele fosse ser encaixado como um fornecedor e, a partir daí, ele teria uma taxação na receita. Isso, inclusive, é importante deixar claro que não tem nada a ver com a tributação lá de rendimentos, de dividendos, naquela alíquota lá na hora da distribuição dos rendimentos para os cotistas. Não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, essa sempre foi a pauta
foi trazida até aqui. Então, essa pauta de agora, que foi reverberada agora no início da semana, ela é uma outra questão, é tributar a receita dos aluguéis. Então, é como se você tivesse dentro do fundo o recebimento dos aluguéis, dos imóveis, e essa alíquota transitasse ali nas receitas. Só que aí gera uma questão bem complexa, porque o fundo imobiliário ele não paga os impostos tradicionais, aí, né, ISS, ICMS, PIS, CONFINS, IPI, etc. E o IBS e o CBS, que são esses impostos novos que estão sendo criados, vêm para substituir esses outros 5 impostos. Mas, ora, vamos começar a primeira reflexão aqui. Eu vou substituir algo que eu não tinha antes. Eu vou substituir algo que efetivamente não está inerente à indústria de fundos de investimento, sobretudo o imobiliário e o agronegócio. Então, eu vou substituir algo que não existia. Então, aqui já é o primeiro ponto de debate. O segundo ponto é que o fundo imobiliário hoje, por não ter personalidade jurídica, ele não é contribuinte. E da maneira como o texto está sendo levado potencialmente para o grupo de trabalho, o fundo deveria se encaixar como contribuinte e entrar nessa malha tributária que nós temos hoje no país. Então, imagina que um contrato atípico de longo prazo, ele vai ser impactado, por exemplo, porque você não vai conseguir colocar ali um crédito tributário para que essa empresa grande que fechou o contrato possa usar esse crédito a seu favor futuramente. Então, você geraria uma falta de competitividade dos fundos imobiliários, assim, abissal perante os outros players imobiliários. Você transformaria, aqui eu vou ser bem direto para ficar claro e didático, você iria transformar um fundo imobiliário numa empresa imobiliária. Porém, a empresa tem a capacidade de crescimento que o fundo imobiliário não tem. Então, você realmente tiraria e geraria uma consequência, na minha visão, sem precedentes e avassaladora sobre vários prismas, tá? Por mais que se debata fatores redutores, por mais que se debata algumas alíquotas ali para suavizar algum impacto, na minha visão seria algo sem precedentes e não teria, na minha visão, o menor sentido. Por isso que eu ainda acredito acredito mesmo, honestamente falando, que esse grupo de trabalho, que é mais técnico, ele não vai realmente deixar esse trecho ir para frente, porque eu acredito que o bom senso vai prevalecer, eu acredito que a sabedoria aí de fazer essa leitura de que o fundo imobiliário e os FIAGROS são os principais veículos hoje de fomento da economia, inclusive as negociações hoje no mercado imobiliário, elas já estão muito mais ligadas aos fundos do que os outros veículos de investimento. Então, isso é muito importante. Seguindo um pouco mais para frente, o impacto dessa questão, ela traria também uma consequência muito ruim, porque os fundos, eles não conseguiriam resolver um problema de estoque. Porque, vejamos, nós temos hoje, eu vou falar um grande número, 200 bilhões de reais que foram ativos comprados, né? Que esses ativos comprados, em tese, teria algum crédito tributário para ser compensado. E isso também não fica absolutamente claro de como isso seria tratado. E eu, particularmente, de tudo que eu estudei aqui recentemente, eu não conseguiria ver nenhuma forma disto ser resolvido. Não, em nenhum tipo de cenário, na minha visão, isso seria resolvido. Então, seria um retrocesso gigantesco. Hoje você já tem as STEs que têm o seu modelo de tributação, e isso está bem claro quando estão dentro dos fundos imobiliários. Então você teria uma outra camada de tributação completamente desconexa com o que é na prática. Então, embora algumas pessoas tenham seus pleitos teóricos com a perspectiva de alinhamento, de assimetria tributária, por outro lado, sobre a esfera prática, eu acho isso completamente desnecessário, uma vez que você geraria um problema sem precedentes. E aqui eu vou seguir minha linha de raciocínio, me permita mais um tempo. Hoje você tem já dentro dos fundos imobiliários os administradores, os gestores, os consultores, os escrituradores, todo esse grupo de prestadores de serviços do fundo imobiliário já pagam o imposto sobre o serviço. Esses são efetivamente os prestadores de serviços para o fundo. Da maneira como você está colocando, você vai ter ainda a tributação da receita e os prestadores de serviços também pagarão seus impostos. Ou seja, você teria uma oneração a mais ainda para esses 2.700.000 investidores que investem, na média, menos aí de 50 mil reais. Completamente descabido. E agora eu vou dizer uma coisa, que é a grande interrogação: como é que ficaria a gestão tributária de um fundo
e a responsabilidade dos administradores perante isso. Então, assim, você colocaria e imputaria isso aos administradores um risco tributário gravíssimo no médio e longo prazo, entendeu? Porque os administradores são, por lei, os responsáveis, né, fiduciários pelo fundo, e passariam a eles a ter essa obrigação de fazer essa gestão tributária toda dentro do fundo. Então, ainda que você tenha uma transição entre 2027 e 2032, com alíquotas regressivas, etc. e tal, você traria para a indústria uma ineficiência crônica e não mais, né, nada, não seria apenas um ajuste crítico de premissas, pelo contrário, você teria definitivamente algo crônico imputado para dentro da indústria de fundos imobiliários. Então, eu ainda estou aqui otimista de que nessa semana o grupo de trabalho vai realmente entender ainda mais esse texto e ficar bem evidenciado de que o fundo imobiliário tem que continuar sendo não contribuinte, não tem personalidade jurídica, já tem o pagamento de impostos pelos prestadores de serviços do fundo, o fundo imobiliário e o FIAGRO. Não tem o menor sentido, na minha opinião, você caracterizá-lo como um contribuinte dentro de toda a cadeia tributária do país. E aqui eu não estou querendo trazer aqui um benefício ou um privilégio, pelo contrário, é uma questão de assimetria mesmo. A partir do momento que você coloca essa tributação, você não só descaracteriza a Lei 8668, isso tem que ficar muito claro, está claramente, esse projeto de lei, claramente, ela alcança aquilo que foi o propósito da criação dos fundos imobiliários, FIAGs, Lei 8668. Você, literalmente, tira a luz da razão de ser que o fundo imobiliário foi criado, uma vez que ele ficaria muito mais encaixado dentro do contexto de uma empresa imobiliária. Então, eu estou aqui sereno e confiante e sereno de que o grupo de trabalho vai ter o discernimento de fazer essa leitura para que esse texto não sequer suba por uma plenária. Tá? Então, sim, Thiago, em linhas gerais é isso, mas aqui eu fico à disposição ainda para a gente debater mais um pouco em outras derivadas aí. Tá, pode ir. Bom, Baroni, obrigado aí. Eu tenho mais algumas perguntas para fazer para vocês. Eu queria lembrar que hoje são 2,7 milhões de investidores que podem ser afetados. Como você falou, cerca de 80% deles investem menos de 50 mil reais, ou seja, são cotistas que recebem menos de 500 reais por mês, que é insuficiente para ter uma aposentadoria, e justamente são pessoas que estão ali investindo a sua poupança para justamente não depender da aposentadoria estatal, e daí vem o governo e fala, pô, quero seu dinheiro também. Para quê? Para fazer frente a essas despesas enormes do governo. Então, aqui do ponto de vista de impacto, são 2,7 milhões de brasileiros. Ano passado, cerca de 20% dos empregos do país foram gerados pela construção civil. Né? A construção civil é um dos setores que mais emprega no PIB do Brasil. E queria lembrar que ano passado foi a primeira vez que as alternativas de mercado muito puxadas pelos fundos imobiliários se tornaram o principal mecanismo de funding da indústria imobiliária do Brasil, ultrapassando pela primeira vez a poupança. A poupança é algo que tem caído ao longo do tempo, né? Acho que são poucos os investidores que nos acompanham aqui que investem na poupança, ela está caindo em desuso, né? Porque remunera pouco o investidor está indo atrás de outras alternativas, está sacando da poupança e aplicando em outros locais. Um desses locais são os fundos imobiliários, que daí estão colocando dinheiro no Brasil todo. Você pega qualquer fundo imobiliário, não tem só imóvel em São Paulo, no Rio. Financia imóvel no Maranhão, no Tocantins, né? Vou até pedir para o pessoal botar aqui a localidade que estão falando, porque certamente deve ter algum fundo imobiliário na sua cidade. Então, é um negócio que financia o Brasil todo. E, Baroni, antes de passar para o Rafa aqui, eu queria que você deixasse claro que não são todos fundos imobiliários, né? Essa potencial regulação, legislação, ela impacta os fundos que têm aluguéis, certo? Vamos lá. Sim e não, vamos lá. Quando eu digo porque sim e não. Primeiro que o texto, do jeito que está, a bola está muito, muito quadrada. É um texto, por que não dizer, confuso. Isso no mínimo. Mas quando você entende o que há por detrás do texto, e aí fica o nosso trabalho de casa aqui de ter feito isso, a gente entende que sim, Thiago, você está coberto de razão, dizendo que os fundos que geram receita imobiliária seriam mais impactados.
Aí vem a grande pergunta, e daqui a pouco eu volto no restante. Aí vem a grande pergunta, quanto? Eu vou responder muito francamente para vocês. Não há como você chegar numa alíquota exata, porque não é simplesmente uma alíquota pura e simples. Ela tem uma alíquota redutora que vai gradativamente sendo transitando ali no resultado, até que a partir de 2032, 33, você teria o efeito total dentro dos fundos. Então, em essência, até o final de 2026, até 31 de dezembro de 26, com base nesse valor de imóvel ali, se geraria um crédito tributário que poderia ser usado como alíquota redutora junto de uma outra alíquota imobiliária que vem sendo pleiteada aí, de diversas formas aí pelo governo, e aí sim você transferiria isso para os fundos imobiliários e gradativamente seriam se apropriando. Então, primeira coisa, Thiago, a resposta para você é sim, porque os fundos de renda, que seriam os clássicos fundos de tijolos, seriam mais impactados. Então você está me dizendo, Baroni, que os fundos de crédito, os fundos de papéis, os FOFs, os hedge funds, os fundos de desenvolvimento, os outros fundos, não seriam nada impactados? Aí que entra a questão. Na nossa leitura aqui do texto como está, ele teria algum impacto, menor do que do fundo de tijolo, mas teria algum impacto, porque existem algumas contas ali que têm que ser feitas com base nos spreads, né, das taxas que são tomadas. Então ele teria uma tributação em cima de um spread específico e não diretamente na receita, como no caso dos fundos de tijolos. O grande ponto é que os fundos de tijolos que têm contratos de mais curto prazo, eles seriam impactados agora e aí depois você tentaria fazer alguma negociação, etc. Os fundos de contratos mais longos, esses teriam um impacto muito complexo, porque não dá para você mudar, Thiago, e aqui é bom deixar claro, que muitos fundos imobiliários, eles são pautados dentro da modalidade atípica, BTS, seu leaseback, então você não pode, por lei, mudar o valor do metro quadrado ali de negociado. Então não dá para você jogar um crédito tributário para o locatário, gerar esse crédito tributário para ele, porque você não pode mexer no valor do aluguel, então isso ficaria dentro do fundo. Né? Fundos de shopping centers, por exemplo, a receita, que inclusive é uma pauta forte da Abrace também, como é que isso ficaria dentro dos contratos do pequeno lojista, que ele sequer tem a possibilidade de gerar um crédito tributário, ali, de se apropriar de um crédito tributário, uma vez que ele é um outro tipo de declarante. Então, a complexidade tributária, ela é realmente elevada, e a partir do momento que você traz o fundo, você, ao contrário, ao invés de você simplificar, você cria uma complexidade ainda maior. E na minha visão, o governo ele não fez uma análise em 2, 3 derivadas, ele fez uma análise numa primeira derivada, que é ficar somente na vamos equalizar e tributar todo mundo que tem renda imobiliária. Mas ele não percebeu que os fundos imobiliários, à medida que eles ficam abaixo de patrimonial, que eles não conseguem crescer, porque o crescimento vai ficar limitado justamente por essa questão da tributação, fatalmente os fundos vão começar a reduzir o seu capital, amortizar e devolver o capital, então você vai ter uma arrecadação decrescente para o governo, indo para quase marginalmente ali próximo de zero, e aqui eu estou exagerando um pouquinho, mas só para mostrar que ela vai caminhando para baixo, porque ela não tem sentido nenhum de você conseguir aumentar os fundos imobiliários dentro de um contexto como esse, que se aproxima muito mais de uma empresa do que de um fundo. Então, por isso que eu vou repetir, eu ainda estou muito convicto de que o bom senso vai prevalecer no grupo de trabalho. E aí, Thiago, a preocupação, sim, numa escala, é maior nos fundos de tijolos, contratos atípicos, depois fundos de tijolos, contratos típicos de mais curto prazo, aí depois vindo para fundos de papéis, e os outros não têm resposta, Thiago, porque se você tem um fundo que compra cotas de outro fundo, mas esses outros fundos têm a receita imobiliária ou que ele investe diretamente em imóvel, como um hedge fund, seria impactado também. Então, tem alguns cálculos que a gente realmente não conseguiria fazer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Tá? Bom, por falar em cálculo que é difícil de fazer, porque o texto ele ainda é embrionário, é um texto que vai provavelmente passar por mudanças, mas também pode ter impacto no agronegócio do Brasil. A gente fez alguns levantamentos aqui, Baroni, e acredita que pode impactar no mínimo aí 1 milhão de produtores do agronegócio brasileiro. Os fundos, os FIAGROS, né, eles financiam cooperativas, eles financiam revendas, e essas revendas têm 3, 4, 5, tem revenda com 15 mil clientes.
né? Então, na hora que você soma todas as carteiras, né, veja quantas revendas tem. O Snag aqui na Suno tem, se não me engano, 100, 150 revendas lá dentro. Essas revendas têm 3 mil clientes, né, que são pequenos, tem produtor grande, tem produtor pequeno, e na hora que você vai para as cooperativas, a mesma coisa, né, tem umas cooperativas enormes no Paraná, cooperativas que faturam dezenas de bilhões de reais, e isso vai ter algum impacto para elas também, porque se o cotista desses fundos para de investir, vai parar de fluir dinheiro para aquele segmento e vai acabar custando mais para quem está tomando na ponta, e eventualmente também pode isso gerar uma certa inflação de custos, né? O custo de crédito vai encarecer e o custo vai chegar para o consumidor final, aquele cara que compra o alimento, né? Que daí são os 200 milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros e 8 bilhões de pessoas. Nem todas compram do agronegócio brasileiro, mas boa parte compra. E eu estou aqui com o Rafael Pérez, que é do time de economia da Suno. Pérez, não é a primeira vez que se cria uma tributação no mundo. E eu queria que você explicasse, quando se cria uma tributação, qual que é o impacto, né? Porque uma vez foi dito por uma pessoa, quem vai pagar esse imposto é a empresa, não é o consumidor. E o que a gente viu foi que chega no consumidor cedo ou tarde. Por que isso acontece? Quais são, vamos dizer assim, os canais da economia que uma nova tributação pode ter de impacto tanto no segmento imobiliário quanto o agro, que somados devem ser algo como 35%, 40% do PIB do Brasil? Bom, primeiramente agradecer, né, o convite, Thiago, professor Baroni. Eu acho que o ponto que você trouxe é fundamental, né, e inclusive ele conversa muito com o que o professor Baroni falou, né, da segunda e terceira derivada, né, dessas camadas que pode afetar, né, a tributação. O que acontece quando você tributa? Né, você cria um ônus para a sociedade. Primeiramente, o produtor ele se vê desestimulado a produzir tudo que ele poderia produzir, porque os custos deles aumentaram, né, no geral. Ele vai repassar isso para os preços dele. Ele pode não repassar 100% desse custo, mas uma boa parte, 70%, 80%, 90%, vai depender, ele vai repassar isso para os custos dele. Se os custos estão mais elevados, para os consumidores se torna um ônus também, porque ficou mais caro o consumidor consumir, então ele vai consumir menos. Então você criou um peso morto, né? Basicamente, o que a gente vai falar em economia, você criou um peso morto ali em que os produtores não estão no seu pleno potencial e o consumidor não consegue consumir tudo aquilo que ele poderia. Esse peso morto, basicamente, são os impostos que foram gerados ali e foram para o governo. Claro que a gente não sabe a destinação desses impostos, né? Então, fica esse ônus para a sociedade em que você não consegue funcionar com plena eficiência. Basicamente é isso, né? Então, você criou esse problema e trouxe distorções, né? Porque você pode fazer com que um produtor seja desestimulado a produzir por conta desse aumento dos impostos, e aí isso pode diminuir, por exemplo, quando a gente está falando de agro, você pode diminuir alimentos, insumos que são fundamentais para a produção, ou para o agronegócio. Então, você trouxe uma série de problemas por uma simples atitude, entre aspas, de criar um imposto, né? Porque o consumidor já não consegue consumir tudo aquilo que ele gostaria, e o produtor também não consegue produzir tudo que ele produziria. No final das contas, a economia cresceu menos, né? Porque as pessoas não estão consumindo tudo e os produtores também. Então, a complexidade que envolve uma tributação, principalmente com o nosso setor como o agro, que se a gente for pegar a maioria dos países do mundo, eles são muito incentivados, aqui no Brasil também, mas quando você cria uma tributação especificamente sobre o agro e a parte de imóveis também, isso traz um peso muito maior, dado o quanto ele se representa na economia. Mas, em resumo, é isso. Você criou um ônus para a sociedade. Produtores produzem menos, consumidores consomem menos. E isso deixa a sociedade, inclusive, mais empobrecida. Né? Investidores investem menos. Exatamente. Os poupadores também são impactados. E você trouxe um ponto que é bastante relevante, a gente acompanha aqui de perto com o time de macro, que é a questão da Previdência. Hoje a Previdência é cada vez mais com problemas, porque é cada vez mais difícil você financiar os gastos da Previdência, crescendo muito acima. Se a gente olhar hoje o gasto do governo que mais aumenta é Previdência. Né? No mundo todo. No mundo todo, no Brasil também. A gente vai ter que reformar isso em algum momento novamente. Se a gente pegar hoje, a gente gasta quase R$1 trilhão com Previdência, né? Benefícios previdenciários. Ou seja, tributar desestimula a poupança. Exatamente. Que vai, no futuro, está cada vez mais evidente que essa poupança adicional, que vai ser através dos FIAGROS, dos FIIs e de outros instrumentos de investimento, vão ser a poupança adicional. Porque vai chegar lá na frente, daqui 20, 30, 40 anos, a Previdência não vai conseguir dar conta de pagar um valor para todo mundo. Né? A gente vai ver a gente não sabe exatamente como é que vai ser isso, mas essa bomba vai explodir em algum momento. E você está dificultando aquela poupança adicional para justamente compensar essa questão da Previdência. Ou seja, aquele cara que está querendo fugir dessa bomba que você falou,
você vai lá e bota mais Exatamente. peso nas costas dele, desestimulando ele, o que deveria, inclusive, potencializar talvez Exato. aquela bomba. E o governo deveria justamente estimular, porque ele está desenvolvendo o mercado de capitais, né? Sim, fora ele, isso. o governo, o orçamento do governo é cada vez mais enxuto e mais difícil de você cumprir com certas demandas. Sim. Uma delas é como é que você consegue dar subsídios, estimular o setor imobiliário, o setor do agro. Pô, deixa que o mercado de capitais cumpra esse papel que a gente consegue focar em outras questões, a saúde, educação, segurança. E quando você está fazendo isso, está desestimulando algo que ajudaria o governo, né? Então você está criando mais um problema. Previdência, inflação, desestimula o mercado de capitais. Você falou de inflação. Eu entendo que a gente foi, não vou dizer pego de surpresa, porque a gente já está dialogando faz algum tempo com vários profissionais de mercado. Mas isso pode trazer impactos na inflação de alimentos ou da construção civil também? Acho que a chance é muito grande, viu, Thiago? Porque se a gente está falando de tributar, o crédito que vai para o produtor está ficando mais caro, ele vai tomar menos crédito ou ele vai limitar o potencial de crescimento dele. Se ele não está conseguindo crescer da mesma forma, ele está produzindo menos alimento, ou esse alimento está ficando mais caro. Na ponta, isso vira inflação de alimentos. Num momento em que a inflação de alimentos ela voltou a subir nos últimos meses, se a gente olhar o IPCA, especificamente a inflação, ela está em 3,5%. Mas ela voltou a subir. Leite, arroz, exatamente, né? Pela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também porque, por exemplo, agora o dólar mais caro, importação de insumos vai ficar mais caro. Isso vai bater uma hora nos preços de alimentos. Então, se você começa a tributar essa parte de fiagros, mesmo do setor imobiliário também, porque vai encarecer, né, que nem você falou do funding. Hoje em dia, cada vez mais o mercado de capitais é importante no mercado imobiliário. Mas a questão da inflação, sem dúvida, você vai ter produtor que vai ser vezes estimulado a produzir leite, soja, batata, isso aí tudo, arroz também, isso tudo desestimula e torna mais caro vira inflação, né? Acho que não tem muito que escapar. E aí cai de novo no que o professor Baroni falou. Eles não estão pensando nas segundas, terceiras derivadas do que eles estão fazendo. Acho que ele vai precisar analisar melhor ali as consequências, porque se você tem um ganho de alguns poucos bilhões de reais com isso, o custo é muito mais do que esses poucos bilhões. Então, na balança ali, né, o custo de você implementar uma medida dessa é muito maior do que os ganhos. Bom, a gente passou aí a parte da manhã e até agora conversando com alguns congressistas, inclusive alguns deles foram convidados para participar aqui, né, congressistas que estão levando esses pleitos de vocês, né, que não são só nossos, é de vocês, e certamente vai ter um diálogo com esse grupo de trabalho para trazer essas questões que geralmente é difícil você imaginar todas as consequências de tudo, né? Sim. E quem sabe esses congressistas que vão vir aqui vão levar para esse grupo de trabalho várias dessas demandas de vocês, tá bom? Pessoal, queria agradecer vocês, vou conversar com esses congressistas para vir numa live aqui, quem sabe hoje e amanhã, né? Pessoal principalmente ali da FPA, que é muito bem estruturada, tá? Beleza, Baroni? Tem mais alguma coisa para adicionar? Não, obrigado, Thiago, eu acho que é isso mesmo, eu estou aqui otimista de que vai prevalecer o bom senso. Essa questão de inflação é seríssima, porque no final das contas, sim, em algum momento o aluguel vai ser aumentado para repassar esse custo tributário, então não faz o menor sentido você dar um movimento como esse, seria um passo, na minha visão, que não agregaria efetivamente aquilo que o governo precisa nesse momento, e você desincentivaria o crescimento da indústria de fundos imobiliários e fiagros, que, na minha opinião, ela tem ainda um potencial muito grande, e há outras formas, né? Quando você faz algo como isso e desincentiva um fundo imobiliário, um fiagro, tem que ter muito claro, está aumentando o desemprego, está aumentando a inflação, está gerando ineficiência previdenciária para os brasileiros que são pequenos poupadores, você não está realmente trazendo a assimetria que uma pauta parece trazer, ou seja, pelo contrário, você joga um peso do pêndulo totalmente ao contrário, e o fundo imobiliário perderia muita competitividade no mercado, uma vez que, se ele se torna contribuinte, isso pode parecer uma simples frase, mas quando você começa a colocar isso em cálculo, o resultado disso não é nem um pouco competitivo dentro do contexto que a Lei 8668 criou há 30 anos atrás, né? Ou seja, dentro da ideia de que você tem um ativo que, na sua essência, é um fundo que foi constituído com recursos, né, de um condomínio de investidores que visa a prestação, que visa a entrega da renda recorrente aos seus investidores, e que a prestação de serviço ela é externa, ou seja, a prestação de serviço, o administrador, o gestor,
como eu disse, os consultores, escrituradores e por aí vai, já são os prestadores de serviço. Querer colocar ainda uma camada a mais em fundo imobiliário, essa oneração criaria uma ineficiência muito forte para os fundos imobiliários. Mas, de novo, estou confiante aqui de que o grupo de trabalho vai ter esse discernimento, vai conseguir ver esse alcance todo e vamos seguir em frente. E mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanham. A gente está atento aqui, se for necessário, a gente vai voltar com mais informações. Muito obrigado, Baroni, pela sua presença. Rafa, mais uma vez, obrigado também pela sua presença, obrigado também para quem nos acompanhou. Essa live, potencialmente, vai ser a primeira de outras. A gente quer trazer pessoas que estão informadas e que estão ali, vamos dizer assim, na linha de frente dessa discussão para trazer os diversos pontos de vista a respeito dessa possível tributação que pode ou não ocorrer dos fundos imobiliários e de fiagros, tá bom, pessoal? Então, acho que essa é a primeira de várias lives que a gente vai fazer, quem sabe hoje e amanhã a gente vai avisar vocês pelos diversos canais aqui que a gente tem de redes sociais, tá bom? Beijo grande.